vamos seguir com a nossa reportagem. Maju Arruda Leite está aqui com a gente. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Oi, Ana, Joelma, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bora Brasil. Hoje vamos falar sobre o Jardim Pantanal, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve lá mais cedo. E a gente lembra que o Jardim Pantanal é uma região muito conhecida, que fica no extremo da zona leste de São Paulo. É uma região que enfrenta alagamentos, inundações há mais de 30 anos, porque é uma área que fica às margens do rio Tietê. Uma área de várzea, então, um terreno muito mais baixo e naturalmente sujeito a inundações. E a Prefeitura de São Paulo está na primeira fase de um plano de ação para remover 4.300 famílias das margens do rio Tietê, nesse distrito, no Jardim Pantanal. A primeira fase começou em julho deste ano, vai até outubro do ano que vem, e o objetivo dessa primeira etapa é a remoção de 1.000 famílias e também a construção de um gabião, que é uma estrutura de contenção com pedras e telas metálicas, que vai ser instalado ali ao longo de 4.200 metros, margeando o Jardim Pantanal e os bairros vizinhos. E a gente tem aqui o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, dando mais detalhes sobre a atual situação dessa fase 1 desse plano de remoção das famílias. Essas famílias, elas começam agora, a partir da semana que vem, receberem a oferta com relação a provimento habitacional, se elas querem ir para fila aluguel, se elas querem indenização, se elas querem ficar na fila habitacional, para que a gente possa fazer a remoção. Uma vez ajustado, eles têm um prazo de 5 dias para poder fazer a sua mudança, e aí entra a prefeitura para fazer a demolição, o desfazimento e a remoção do material ali dessa residência. Começa pelo Terra Prometida e Vila da Paz. Lembrando que foi em fevereiro deste ano que houve um alagamento muito intenso que se estendeu por dias. Em alguns trechos, a altura da água ultrapassou 1 metro, invadindo as casas e ficando por semanas alagadas, casas por ali na região. E eu questionei ao prefeito de São Paulo, desde essa data até hoje, o que a Prefeitura de São Paulo fez para evitar que as famílias possam viver isso nos próximos meses, que começa a temporada de chuva. Vamos ouvir a resposta do prefeito Ricardo Nunes. Uma grande parte, a gente infelizmente vai conviver com o alagamento. Uma outra parte, eu entreguei já agora o polder do Jardim Seabra, que já vai resolver. Né? Também estou fazendo o piscinão do Jardim La Pena. Também a gente deve, já está bem avançado, que vai minimizar um pouco dos problemas do Jardim La Pena. Muitas ações já têm sido desenvolvidas. Agora, o que a gente precisa fazer? É dar celeridade nesse processo. E o principal problema dessa região são as construções informais e irregulares, as moradias ali próximo ao leito do rio. E para evitar e impedir a construção dessas casas ilegais, a Prefeitura inaugurou hoje uma inspetoria de defesa ambiental da GCM, que vai ter um atendimento 24 horas, com 3.000 câmeras inteligentes do Smart Sampa, justamente para fazer esse monitoramento para combater o descarte irregular de entulho e também para coibir, né, novas construções ilegais. Além disso, esse novo equipamento vai ter a presença de 63 agentes municipais e 5 viaturas, como eu disse, funcionando ali 24 horas por dia na região do Pantanal, zona leste de São Paulo. Volto com vocês. Tchau, Maju. Valeu, obrigado. Maju. Obrigada, viu? Até mais. Lembrando que essa região já enfrenta isso há décadas, né? É histórico, algo mais assim, de 40 anos. Né? E crônico, né? Todo ano é a mesma coisa, então ponto positivo aí da prefeitura em agir desse jeito, em destinar essas pessoas para um local digno mesmo e ao mesmo tempo resolver o problema de uma vez por todas, porque senão a gente vai ficar todo ano falando a mesma coisa e sem se esquecer que vários vagabundos apareceram por lá e aplicaram golpes nessas pessoas. Gente que estava lá esperando o órgão público aparecer, só que antes o bandidão apareceu, falando, olha, sou aqui da prefeitura, eu sou do estado, estou aqui para coletar os dados para a gente logo depois oferecer uma proposta para vocês. E nessa de coletar dados, os fraudadores fizeram empréstimos em nome dessas pessoas, que hoje estão com uma dívida no colo, infelizmente, por conta dessa situação. Cada vez mais a gente tem que ficar atento a isso, viu? Cada vez mais a gente precisa fazer menos nesse sentido. Ficar bem reticente, bem com o pé atrás, porque, olha, eu nunca vi um momento como esse,
é tanto golpe, mas tanto golpe, sem bandido colocar a mão na arma, mas te lesando, que eu me surpreendo. Eu não me deixo de surpreender. Todo dia eu levo um susto, todo dia eu me surpreendo nesse sentido. Pois é, e a gente espera que nessa temporada de verão a coisa seja diferente. A prefeitura está agindo aí em relação ao Jardim Pantanal. É interessante a gente lembrar que tem uma CPI em andamento também na Câmara Municipal de São Paulo sobre esse tema, por causa das recorrentes enchentes, dinheiro que é investido lá e a coisa não melhora. Então, existe o lado do poder público em controlar essa situação, até em relação às invasões, porque aquela é uma área de invasão. Na verdade, não era para estar ocupada, não era para ter gente morando lá, mas tem gente morando lá pagando imposto para isso. Então, se está sendo reconhecido pela prefeitura, a responsabilidade de evitar que isso aconteça é da prefeitura. Ou não deixa ninguém ir para lá e retira essas pessoas, que é o que está sendo feito agora. Então, a gente vai acompanhar, porque a temporada de chuvas está aí e, ao que tudo indica, será uma temporada bem chuvosa, né? Será um verão com laninha. Então, vamos ter chuva pra caramba e é uma tendência de um verão menos quente, né? Com temperaturas máximas mais baixas. Ali com laninha, com chuva menos intensa do que o normal, tá sempre daquele jeito, né? E o pior, tem algumas regiões do Jardim Pantanal que a chuva cai, aí a gente fica 2, 3, 10 dias sem chuva e a água lá. A água fica empoçada, ela não drena. É algo assim inacreditável.